Hoje nós, nesse estudo, é sobre a criação de Deus que somos nós e a criatura de Deus que são os seres angelicais. Eles são criaturas, quer dizer, criatividade de Deus. Por isso é que são todos diferentes e não são semelhantes a Deus. Ainda que tenha alguma semelhança de Deus. Mas nós somos a criação. Por quê? Porque Deus veio com a sua própria mão, criou um ser que somos nós, semelhante a Ele, a sua imagem, tanto no corpo quanto na alma. Porque Deus é a alma. Eles, os anjos, nem os animais que estão aqui na terra, nem os animais, talvez lá no céu, porque eles também não recebem alma, porque a alma é exclusiva do ser humano. Por isso é que Deus amou o homem mais do que todas as suas criaturas, porque isso não se assemelha à criatura, porque somos criação genuína do próprio Deus. Essa alma faz parte do corpo do próprio Deus. E os anjos não têm essa parte da alma, mas eles têm espírito consoante a que foram criados, maiores ou menores, mais fortes ou menos fortes, uns do que os outros. Mas nós não. As almas foram todas criadas iguais, perfeitas lá no primeiro céu. Mas Deus mudou de ideia, por algum motivo. E esse motivo são as imperfeições das criaturas de Deus. E Deus, pelas imperfeições, viu que iria haver uma revolta ali no céu. E foi o que aconteceu. Deus mudou de ideia de criar o homem ali no céu. E mudou de ideia para criá-lo o quê? Aqui na terra. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem aqui na terra. Quer dizer, Deus mudou de ideia e viu depois que o homem fez uma escolha errada. Deus não teve opção, mas Deus teve um segundo plano. Aqueles que viessem a passar na prova, viessem a viver eternamente com Ele, no segundo céu. Porque Deus, depois de estar toda a eternidade como se encontra hoje com o Senhor Jesus no primeiro céu, aí você entende o porquê que os anjos e aquelas criaturas que hoje são demônios se revoltaram contra Deus. Sabe por quê? Porque eles não viam a Deus constantemente. Deus só vinha de tempo em tempo e descia no monte, ali onde estava Lúcifer. E nos outros montes, onde estavam outros querubins, que tomavam frente a outros reinos ali no céu. Eles não viam Deus a todo tempo. Era raro, era muito raro Deus descer aonde eles estavam para verem o próprio Deus. Do contrário, quando Deus criou o homem aqui na terra, todos os dias Deus andava com o homem. E isso foi um dos motivos que Lúcifer usou para trazer muitos anjos a seu favor, que hoje são demônios. Porque Deus andava todos os dias com o homem e não fez isso com eles. Nunca fez isso com eles. Deus aparecia de tempos em tempos ali no altar de Lúcifer e dos outros em todos os reinos que existiam, que existem ali hoje em dia, no segundo céu. De tempo em tempo, era muito raro Deus descer ali. Por isso eles não viam a Deus a todo o tempo. Mas eles sabiam da existência de Deus porque eles viam. No ser humano, muito ser humano não crê em Deus porque nunca viu Deus descer do céu e se materializar. Mas no céu dos anjos eles viam, de tempo em tempo Deus descia. E Deus, assim como Deus descia também o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus andava e passeava entre os anjos, todas as criaturas, ali no céu. Mas Deus não. Deus aparecia quando Ele tinha que aparecer. Ele descia quando tinha que descer, por algum motivo. E subia novamente para o trono dele. E Deus era tão simples. Imagina um ser, a nossa imagem e semelhança extraordinária. Só você ler ali Apocalipse
para que você entenda como é Deus, a sua aparência, e a aparência também do Senhor Jesus. E você vê que nós somos semelhantes à aparência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem um corpo celestial, mas o Senhor Jesus é alma vivificante, espírito vivificante. É uma alma de um Deus, como um Deus Altíssimo. Por isso nós somos a imagem e semelhança por dentro e por fora. Mas Deus só descia de tempo em tempo. E Deus era tão simples, o Senhor Jesus tão simples, que aqueles anjos que hoje em dia são demônios se deixaram levar pela aparência poderosa de Lúcifer no céu. Aquela presença imponente ali no céu. Deus, quando descia, Deus era Deus, como é Deus. Mas Deus era simples, como é o Senhor Jesus. Você quer saber quem é o Deus Altíssimo? É só observar as palavras do Senhor Jesus e o comportamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era tão simples que andava entre os anjos, que os anjos, quando se revoltaram, escolheram a Lúcifer. Simplesmente por isso. É só ver a aparência do Senhor Jesus e a visão que eles tinham da aparência de Lúcifer. Jesus era simples, mesmo com todo aquele poder, e um Deus. E eles sabiam disso, que o Senhor Jesus é um Deus, o Filho do próprio Deus, semelhante a Ele, exatamente o que é o Deus Altíssimo. Mas mesmo assim, eles se deixaram enganar pelas aparências, pelo que eles viam. É como um homem só crê naquilo que vê. Como eles não viam a Deus a todo tempo, se deixaram levar. Mas depois foi tarde demais. Tarde demais quando se juntaram com Lúcifer. Eles não sabiam o poder, exatamente o poder de Deus. Porque um ser consciente do poder do Altíssimo jamais se juntaria a Lúcifer. Por isso você vê que não existe outro querubim no reino das trevas. E se existir, estão algemados com certeza no inferno e nunca mais poderão sair de lá, até serem transportados pelo lago de fogo e enxofre. Mas eu duvido que algum querubim no céu se deixasse levar pelas lábias de Lúcifer. Claro que não. Mas os outros arcanjos, anjos e outras patentes ali no céu, com certeza foram enganados e hoje são demônios e andam por aí. Fora os que não estão no inferno, que não estão presos no inferno, os que estão aqui na Terra, que nós não sabíamos a quantidade deles, mas que são trilhões, sem dúvida. Se somos bilhões de homens, existem trilhões de demônios sobre a face da Terra. E estão em todos os corpos. Se a pessoa não recebeu a libertação de Cristo e não habita dentro dela o Espírito Santo, cada ser humano sobre a face da Terra, pelo menos um demônio tem. Claro que outros têm centenas, outros têm dezenas, e outros têm, como diz a Bíblia, uma legião de demônios. Mas as crianças, normalmente, que estão ali, quando saem da inocência, simplesmente têm um demôniozito, está ali. Está ali um demôniozito. E se for liberta qualquer pessoa de um demônio, e a pessoa pecar novamente sem a entrada do Espírito Santo, a Bíblia diz que entra mais 7. Quer dizer, o Senhor Jesus veio e libertou aquela pessoa de um demônio e a pessoa não obedeceu, voltou à prática do mesmo erro, volta mais 7. Piores do que esse. É o que diz a Bíblia, é o que o Senhor Jesus nos ensina. Para habitar nesse corpo. Para quê? Para destruir, para matar. Tudo por inveja. Tudo por inveja. Esses anjos invejaram o homem desde o céu. Porque Deus criou o homem aqui na terra do barro. Mas mesmo sendo criado do barro, Deus andava com o homem todos os dias. Porque o maior sonho de Deus era criar a sua própria criação, a sua imagem e semelhança, que não existia nem no primeiro céu, nem no segundo céu. Todos os seres que Deus criou no primeiro céu, no segundo céu, são criaturas, é uma criatividade de Deus, seres extraordinários, belos,
poderosos, de luz, mas eram criaturas. Não eram igual a ele. Não eram semelhantes a ele. E o sonho de Deus era fazer um homem, a imagem e sua semelhança, porque Deus é homem. Jesus é filho do homem. Se é filho do homem, Deus é um homem. E veio e criou um homem. E todas as almas que ele já tinha criado, desde o princípio da criação, antes da fundação do mundo, estavam ali no primeiro céu. No segundo céu, Deus colocou os seres angelicais. Também havia os seres angelicais ali no primeiro céu. Mas eu creio, no meu entender, que Deus mudou de ideias. Porque ele viu alguma coisa, a imperfeição dos anjos, da criatura que ele tinha criado. E Deus não queria que isso acontecesse com as almas. Mas ele não teve, com certeza, novamente, Deus não teve opção, a não ser criar um plano para o homem. E o primeiro plano falhou. E Deus guardou o segundo plano, que foi o plano B. Agora o homem teria que pagar um preço alto para subir e habitar eternamente com ele. Porque Deus também não quer perder as almas. Mas para isso ele mesmo teve que sacrificar. Quem foi o primeiro a sacrificar foi o próprio Deus. Em enviar o seu filho, Jesus. E Jesus foi logo o segundo a sacrificar. Sacrificou por amor ao Pai. E o Pai, por amor a nós, sacrificou seu primeiro filho, único filho, por nós. Jesus venceu, chegou lá em cima, rogou ao Pai e disse-lhe a ele: o Senhor tem que enviar o teu Espírito para que habite no homem. Senão não é possível o homem subir aqui para cima novamente. Porque ele esteve nesse corpo, ele sabe o que passou, o que sentiu nessa carne. Por isso é que o Senhor Jesus irá julgar todas as nações, todos os homens. Ninguém tem escapatória, porque ele esteve nessa carne, ele sabe o que sente essa carne, as dificuldades. Então, ele rogou, como tinha dito aos discípulos, e Deus enviou o seu próprio Espírito. E o Espírito Santo habita conosco. O Espírito de Deus habita na nossa mente. E a alma que Deus nos deu, que veio de dentro do próprio Deus, que fazia parte do próprio Deus, habita em nós, que somos nós. Essa é a diferença entre nós, alma, criação de Deus, e criatura, criatividade de Deus. Uma coisa é a criatividade de Deus, que é a criatura de Deus. Outra coisa é a criação de Deus, que é a alma que Deus criou, que somos nós. Espero que esse estudo possa ter trazido alguma reflexão, algum entendimento ou alguma aprendizagem. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.